Fala galera, beleza? Hoje eu quero trazer aqui um caso de vida real mesmo, aconteceu comigo não faz muito tempo aí, algumas semanas atrás, um caso que eu apelidei de o teste de legado 3/1. Eu acho que é interessante trazer casos da vida real para vocês verem como que eu faço para aplicar os conceitos que eu passo aqui no canal. Eu acho que também é interessante que vocês vejam que as dificuldades que eu mostro para vocês, ou até as dificuldades que você mesmo sente, são dificuldades meio que universais para todo dev que quer começar a testar. Porque tem a ver com uma forma que a gente aprendeu a codar. Né? Muitos de nós aprendemos mais ou menos da mesma forma ali. Nós não temos um raciocínio direcionado para o teste. Nós temos um raciocínio direcionado para fazer o processo, para criar código, mas não para testar, para pensar em resultado esperado. Então, as dificuldades que vocês têm são as mesmas que eu tenho. A diferença é que, como eu tenho mais experiência com teste, eu consigo resolver e eu consigo perceber quando elas aparecem. Não é um problema de capacidade técnica ou nem de experiência de campo. Experiência, claro, vai te trazer um pouco mais de habilidade para lidar com as situações. Mas são dúvidas universais. Você tem, eu tenho, assim como todo outro dev também vai ter. Então não se preocupa. Eu acho que é legal você ver, porque eu acho que vai te ajudar a perceber que isso não é uma dificuldade só sua. Né? E aí, espero que ajude de alguma forma aí. Antes de começar a falar sobre a situação em si, acho que é legal falar um pouco sobre o que é legado. Né? Já venho falando disso em alguns outros vídeos aí. Legado são códigos que não têm teste. Códigos que estão em produção e que não têm teste automatizado. Essa não é uma definição minha, é uma definição do Michael Feeders, num livro chamado Código Legado, um livro bem bacana. Eu não li ele inteiro, só li algumas partes, mas é bem interessante, sim, acho que é legal e é uma definição que eu gosto. Eu acho que é bem adequada para a situação, né? Falar que um código é legado, às vezes a gente pensa que é um código de 30 anos, de 20 anos atrás, e não necessariamente. Se você colocou um código em produção ontem e ele está sem teste, ele já vai virar um código legado, segundo essa definição aí. Eu acho que é uma boa definição. Quando a gente vai testar legado, é sempre uma coisa complicada, né? Porque geralmente você está fazendo uma correção em produção, como era o meu caso aqui. Você está com um problema em produção, seu usuário está reclamando ou está gerando alguma bucha gigante lá para você, a empresa está perdendo dinheiro, cliente reclamando, seu chefe reclamando, e aí sempre surge aquela correria para a gente corrigir logo. O prazo sempre é um problema em tudo que você for fazer na sua vida, não é só na área de TI, não. É que às vezes parece que a gente vive no mundo de TI e tudo é pior com os prazos, né? Mas isso é complicado para todo mundo em todas as áreas de atuação. Uma característica também do código legado é que geralmente ele tem muito acoplamento. Se você não tem teste de unidade no seu código, a chance de ter acoplamento lá é gigante. Com o teste de unidade já é difícil não ter muito acoplamento. Mas quando você faz o teste de unidade, ele vai te forçar a criar coisas desacopladas. Né? Não dá para testar a unidade se você tem um monte de composição, se você tem um monte de nil dentro do seu código. Você vai precisar ali de injeção de dependência, você vai precisar às vezes ali de um design pattern um pouquinho diferente do que você está acostumado, porque não tem muito jeito. O teste de unidade vai te forçar. O legado ele causa um outro efeito colateral ali, que é a preguiça. Eu sei que é chato de falar, eu sei que é ruim, mas a gente tem que admitir que tem hora que dá preguiça de mexer num código mal feito. Você vai olhar lá, parece que tá cheio de erro, parece que tá tudo de um jeito meio esquisito ali, e dá aquela preguiça assim de mexer. A gente tem que ser sincero, né? Não vamos aqui ficar com hipocrisia. Dá preguiça sim. Muitas vezes você pensa de um jeito diferente da pessoa que fez. Eu mesmo, às vezes, eu pego um código meu de 2 anos atrás, 5 anos atrás, e eu já acho que tá uma porcaria. Eu fico pensando, pô, mas por
que eu fiz desse jeito aqui? Por que eu não fiz, né, de um jeito melhor, de um jeito mais estruturado? É normal, você vai ganhando experiência, você vai tendo rodagem, mexe com mais código, aprende mais coisa. Quando você olha para trás, vai dar vergonha do que você fez, é claro. E isso acaba acontecendo um pouco também quando você pega o código de outras pessoas. Você acha que o raciocínio ali está confuso, que está difícil de alterar. E essas coisas, sim, dão preguiça. Infelizmente, dá preguiça. A gente quer corrigir logo. A gente não quer ficar moscando aqui com um erro de produção. Ninguém gosta de ficar com o chefe na orelha aqui, ou o cliente ligando para você pedindo para corrigir logo. É complicado. Então, são fatores que vão fazendo com que a gente não queira testar. Né? E isso acontece com todo dev. Todo dev, inclusive comigo. Eu não sou exceção. Esses pontos, principalmente a preguiça, né? É uma coisa que vai acontecer com todo mundo. Por melhor que você seja, por mais estudado que você seja, você vai acabar caindo em algum desses pontos aí. Correria, preguiça, toda essa parada. Vamos falar aí desse teste de legado 3/1. Eu peguei um problema que era um pouco chato de resolver, era um sistema de cálculo. Essencialmente ele tem um valor de negociação e aí existe uma possibilidade de fazer um parcelamento em cima dessa negociação. O problema estava ali no cálculo do valor do parcelamento. O fluxo estava muito confuso. Ele não é simplesmente um cálculo simplesinho. Ele faz parte de um fluxo gigantesco, né, de cálculo, cheio de regras de negócio. E aí as regras estavam espalhadas, tem vários sistemas envolvidos, não é só um monolito, né, um único sistema que faz tudo. Eu tenho um sistema que me fornece taxa, eu tenho um outro sistema que me fornece algumas regras. Então eu tinha ali vários pontos possíveis de erro. Uma das minhas ferramentas é levantar hipóteses. Então eu saio levantando várias hipóteses, eu escrevo mesmo no papel as coisas que eu acho que podem acontecer. Talvez seja aqui, ou talvez seja esse outro problema aqui. Eu vou montando uma lista e aí eu vou fazendo um teste manual em cima de tudo. Lembrando que aqui é um legado, né? Não tem teste, então não tinha teste, né? Não tinha nada de teste. E aí, entre tentar descobrir onde está o problema e achar o problema de fato, eu levei 3 dias fazendo essa análise e 10 minutinhos para corrigir. Eu até anotei esses 10 minutos aí, mas na verdade eu levei 1 minuto para corrigir. Porque era uma linha o erro. Isso é uma coisa que eu sempre comento para as pessoas que me perguntam se vale a pena fazer teste. Nessas horas vale a pena. É nessas horas que você percebe que vale. Enquanto você está ali sentado fazendo uma entrega, um projeto, ou fazendo uma feature separada ali, longe do dia a dia da empresa, para você pode ser que a curto prazo vale a pena não testar. Você olha lá e fala, mas eu vou gastar um tempão aqui fazendo isso, vai ser difícil. Então. É quando você está mexendo em produção que você percebe que o teste faz a diferença. Não dá para a gente perder 3 dias fazendo uma análise. Deveria ser o contrário, né? Eu deveria levar 10 minutos, 1 minuto para fazer essa análise e talvez 3 dias para corrigir. Porque daí você tem que fazer uma correção gigante ali, tem que alterar um monte de coisa e tal. Deveria ser assim. Mas a gente não pode gastar tanto tempo fazendo análise. Isso acontece quando a gente não tem o teste. E aí olha só o que aconteceu. Depois de 3 dias procurando o problema, quando você acha o ponto e descobre que em 1 minuto você faz a correção, é muito difícil você lembrar que é melhor fazer o teste. Nesse momento, a primeira coisa que eu pensei foi, cara, eu tenho que me livrar disso aqui logo. Vou pedir para testar, vou mandar para produção, porque desse jeito eu já estou 3 dias aqui. É muito tempo para achar um problema. E aí, nesses momentos, nem vem na sua cabeça que você tem que testar. Não veio na minha cabeça. E eu tô aqui, eu gravo um vídeo toda semana para falar para você que é melhor testar. Acabei de falar isso nesse vídeo mesmo. Mas naquele momento, a minha mente ali me sequestrou e falou, cara, libera isso logo, você tem que entregar logo. Foi uma linha que você alterou. Para que você tem que testar? Não precisa criar teste para isso não, cara. Corrige. Não é possível que você vai errar uma linha de código.
Manda logo esse pull request lá e manda testar e vamos mandar para produção. Pega o próximo. Pega a próxima atividade. É isso que vem na nossa cabeça. Pô, eu terei uma linha de código. Será que vale a pena eu testar? E aí quando eu olho para o código de volta, eu vejo um código cheio de regra espalhada, eu vejo um código com muito acoplamento, que não é um testezinho que eu vou fazer ali, que eu consigo só pegar, eu vou ter que fazer refactoring nesse código para poder testar. Eu não vou conseguir testar ele do jeito que ele está. Nesse caso aqui, eu vou te mostrar o exemplo e eu vou te explicar por que não dava para testar. Mas tudo isso veio na minha mente e eu comecei a racionalizar. E, pô, será que eu testo? Será que eu não testo? E, obviamente, eu optei por testar. Mas é uma decisão complexa. Não estou dizendo que toda vez que você achar um problema num código legado, você tem que ir lá e sair mexendo no seu sistema para testar. Não é isso. Você precisa fazer uma avaliação de custo-benefício. Às vezes vale muito a pena e às vezes não vale. Depende muito de cada caso. Eu não vou conseguir analisar o seu código sem saber do contexto todo da sua empresa ou até da situação em que você está para poder te falar se é melhor você fazer essa alteração ou não. Seria muito leviano, né? Não tem como eu fazer. Eu tinha todas essas informações na mão quando eu estava fazendo essa correção. Então eu tinha esse julgamento. Talvez você não tenha. Depende também, às vezes, do nível de experiência que você tem. Depende, às vezes, da quantidade de informação que você recebe. Às vezes é um bug crítico e você não sabe. Né? Ninguém te passou o que é crítico. Ou, às vezes, você não tem a experiência necessária para julgar se é crítico ou não. Mas o que eu quero que você pense é, nesses casos, nunca deixe de questionar se você deve testar ou não. Não é, mas isso aqui é só uma coisinha, só uma linhazinha que eu alterei. Nunca é. Nunca é. Beleza? Bota isso na cabeça. Se você fez uma alteração num legado, um código que não tem teste, e é uma correção, pensa bem. Reflete sobre o assunto. Será que é melhor eu refatorar e criar teste de unidade aqui? Será que eu posso fazer um outro tipo de teste, um teste end-to-end automatizado? Será que vale mais a pena? Ou talvez um teste de integração? Sei lá. Pode ser que você chegue na conclusão que não vale a pena. Não tem problema isso. Beleza? Mas tem problema você fazer sem se questionar. Tira da cabeça esse... É uma crença limitante, né? Tira da cabeça isso de que, mas é só uma linhazinha. Mas é só um negocinho. Mas é só uma regrinha. Nunca é só uma regrinha. Se der um outro problema, pode ser que alguém também leve 3 dias para achar o problema. Então, se eu demandar aqui, sei lá, 1 dia fazendo teste, eu acho que já pago o preço. Então, eu tinha a possibilidade de não fazer, e eu tinha a possibilidade de fazer com algum custo. E eu consegui absorver esse custo. Talvez você não consiga, mas pelo menos coloca isso em xeque. Se você tiver dúvida, fala com o seu chefe, fala com o seu líder, fala com o seu time, divide isso com as pessoas e vê o que vocês acham. Na maioria das vezes eu vou dizer para você que vale a pena. Pode parecer que não, mas vale a pena. E foi a decisão que eu tomei. Vamos testar. Então, beleza. Só que aí eu tinha um outro problema agora. Se eu for testar, eu vou ser obrigado a refatorar praticamente o fluxo inteiro. Porque do jeito que estava, eu não conseguiria fazer teste de unidade. Era um método private, eu não tinha como acessar. Mas dá para acessar método private lá do seu teste, tem um jeito, você usa reflection e tal. Tem jeito, mas eu não recomendo que você faça. Eu não recomendo, não. Muita gente acha que é uma solução, porque dá para fazer, então faz aí. Não penso assim. Geralmente, quando você tem muito método private dentro de uma classe só, é porque ela está fazendo coisa demais. Né? Não tem por que você ficar escondendo o comportamento da sua classe, a menos que seja estritamente necessário, e às vezes não tem problema, mas você não pode ter uma classe com 10 métodos públicos e 50 métodos privados. Provavelmente alguma coisa está errada na sua modelagem de classes ali. Só que eu também não poderia
demandar todo o meu tempo fazendo um refactoring gigante. Primeiro porque o sistema já estava em produção. Então, existe um custo de eu fazer uma mudança grande. Se eu tenho teste, eu tenho uma garantia. Sem teste, eu só posso ter coragem. Porque senão não tem como. Se eu alterar alguma coisa lá e quebrar, quem que vai saber se eu quebrei ou não? Aí eu vou ganhar mais tarefa de teste manual, é um impacto grande. Deixa de ser uma solução que você pode demandar um dia, talvez, e passa a ser uma solução que vai levar 5 dias, talvez. Então, já é uma coisa que pesa, às vezes, em favor de você não testar. Mas tem uma solução para isso também. A solução que eu adotei é: coloca foco em resolver o seu problema. E não o problema do mundo todinho. O seu sistema, ele vai ter acoplamento. Seu sistema vai ter coisas que ele podia fazer melhor. Vai ter uma modelagem que poderia ser melhor também. Uma divisão de responsabilidades melhor. Podia ter zilhões de coisas, tenho certeza. Você olha para o seu código e fala, pô, isso aqui tinha que mudar. Mas quando está em produção, não dá para você mudar do jeito que você quer a todo momento. Existe um custo. E você tem que aprender a lidar com esse custo. Uma das formas é não tentar mudar tudo. Você não precisa mudar o mundo inteiro de uma vez. Coisas complexas são feitas de pequenas coisas simples. A vida na Terra, sei lá, tudo que existe no universo não nasceu, pá, apareceu do nada. Não foi isso. Foram sequências de pequenas coisas que foram se desenrolando com o tempo e que acabaram se transformando nisso que a gente tem agora. Então, não pense em mudar tudo de uma vez. Você tem que ter paciência com as coisas. Não dá para mudar um sistema que já está em produção do nada. Leva tempo. O que você tem que fazer é persistir. Não é só porque está tudo detonado, ou que você acha que está, né? Porque às vezes nem está. Mas não é só porque parece tudo esquisitão lá, parece que está tudo errado, que você também não precisa fazer nada. Você tem que focar em resolver o seu problema. Você pode sim fazer refactoring, mas pensa pequeno. Pensa em resolver só o seu ponto. Você não precisa resolver tudo. Resolve o seu probleminha ali. E se todo mundo que tiver que mexer resolver o próprio probleminha, as coisas vão se juntando. E aí aquilo vai criar um conjunto a médio e longo prazo ali de coisas melhores, de código melhor. É como teste. É melhor fazer um teste do que não fazer nenhum. Não é assim, mas se eu fizer só um teste não serve para nada. Serve, é claro que serve. O que não serve para nada é deixar sem teste. Então, não se preocupa em mudar tudo. Segura essa ansiedade aí. Foca em resolver seu problema e aí você vai, né, com persistência, sempre pequeno, faça uma pequena ação aqui. As suas pequenas ações, uma hora elas vão se juntar e elas vão virar uma ação grande, uma coisa grande. Talvez um dia você consiga até mexer em outras coisas do seu sistema. Mas você precisa abrir essas portas. Foi o que eu fiz. Ao invés de querer mexer no fluxo inteiro, eu resolvi mexer só no ponto onde eu tinha o problema. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouco da solução. É uma classe com quase 1000 linhas. E aí, claro que eu não trouxe as 1000 linhas de código aqui, né, porque não ia nem buildar. Tem muitos métodos privados nessa classe. Como eu já disse, regras e fluxos estão misturados, estão espalhados por todo lado. Muito código duplicado também. Código que está nessa classe está em outras classes. Também é uma coisa comum, né? A gente sai fazendo ali, acha que é melhor não reaproveitar para não quebrar, ou às vezes acha que reaproveitar sei lá, pode causar algum impacto negativo, a gente vai lá e duplica para não ter problema. Aí você resolve um problema aqui e provavelmente vai gerar um outro problema. O famoso gerador automático de bugs. Você mexe num ponto, vai quebrando o outro ou vai gerando problemas para o futuro. E aí, para poder trabalhar em cima desse código, não tem muito o que fazer. Você tem que desacoplar e separar as responsabilidades de um jeito melhor. Como eu disse, não tem como você ter uma classe com 10 métodos públicos e 50 métodos privados.
ele está fazendo coisa demais. Talvez até 10 métodos públicos já seja bastante coisa, né? É por isso que a gente vai gerando classes de 1000 linhas, de 5000 linhas, de 10.000 linhas. Porque os famosos God Objects, né? A gente cria um objeto que faz tudo dentro do seu sistema e aí todas as alterações que você faz passam por ele. Vamos mostrar aqui os testes para você ver como foi. Eu já trouxe o código transcrito, né? Só para você entender o contexto, eu estava aqui, como eu falei, era um cálculo de negociação, né? E eu tenho aqui um objeto de proposta, que entra como parâmetro. Tem um método de calcular, que era o cálculo da negociação em si, né? E ele vai devolver o mesmo objeto proposta aqui, só que com os valores do cálculo. Para esse método especificamente, ele tinha aqui mais ou menos 150 linhas de código antes, né? E aí chama esse método aqui, atualizar forma de pagamento, recebendo a proposta, né, que veio lá da tela. E depois ainda continuou com mais ou menos umas 150 linhas para baixo. Então só esse método aqui brincando tinha quase suas 300 linhas aí, que já é bastante coisa. A gente tem lá um serviço que faz o cálculo do parcelamento. Baseado em N regras lá, ele vai me falar quais são os parcelamentos disponíveis. O problema em si, ele estava no request que a gente enviava para esse serviço. Então o serviço estava correto. Meu primeiro chute de problema foi no serviço. Eu fui direto no serviço para ver se ele estava calculando errado ou não. E no final eu percebi que era um problema de fluxo. Por conta do fluxo aqui, ele estava gerando parcelas a mais. Depois que ele faz a criação do request, ele vai chamar o serviço que calculou as parcelas. E aí depois aqui mais 120 linhas abaixo, né, com mais ou menos aí uns 6 métodos private que ele chamava, e no final ele gravava essas parcelas no banco de dados. Por isso aqui que chama atualizar forma de pagamento. Então é uma rede de coisas, né? Tem uma classe que faz muita coisa, dentro dela tem vários métodos que se chamam métodos de outras classes. É normal que os fluxos da empresa eles sejam grandes. Esse aqui é um fluxo macro, mas o fato do fluxo de negócio, o processo de negócio ser grande, não significa que você pode pegar tudo que tem dentro do processo e jogar dentro da mesma classe. Você pode quebrar isso em classes menores, em use cases menores, né? E cada um especializado em uma coisa, que inclusive pode ser reaproveitado. Então, não quer dizer que só porque o processo da empresa é grande, é longo, é demorado, que o seu código também tem que ser, né? Presta atenção nisso, é uma limitação. A gente tende a fazer assim, a gente acha que é normal. Quanto maior for a sua classe, mais difícil vai ser de mexer, mais difícil vai ser de testar, mais tendência de bug ela vai ter também. Então toma cuidado com isso. É muito comum esse padrão. Nas empresas a gente pega os fluxos grandes do sistema e coloca tudo na mesma classe. Então você chama um método e ele faz tudo. Então aqui eu vou criar esse request de parcelamento e o problema da lógica ele está aqui. Então ele tem aqui um objeto de request, que é um DTO comum, né? Ele faz vários preenchimentos. Aqui eu já tenho, inclusive, algumas regras de contrato. Não são regras de negócio, mas são regras de contrato. Por exemplo, o formato da data, né? Então ele está fazendo uma conversão aqui para formato padrão brasileiro. Eu tenho aqui se a forma de pagamento tem juros ou não. Ele não manda boolean, ele manda um string SN. São regras de contrato aqui, na integridade da informação. E aqui eu tenho algumas regras de fato, que não tem cara de regra, mas são regras. Então eu recebo aqui uma lista de formas de pagamento do produto, que é esse carinha aqui. E ele está fazendo aqui um group by. Primeira coisa, né? Então ele está montando um agrupamento. O que ele está fazendo aqui é que ele está mapeando as informações que ele tem dentro do domínio da aplicação para o domínio da outra aplicação. Eu estou gerando um request baseado no que o outro sistema está esperando lá. E aqui na forma de pagamento, eu tenho duas informações que são importantes para você entender. O código da forma de pagamento e o tipo do pagamento. São duas informações diferentes. O código é cadastro, né? E o tipo é uma informação de domínio, vamos dizer assim, né? E aí aqui ele está fazendo o primeiro filtro, o primeiro agrupamento, né? Por código da forma de pagamento. E aí depois ele vai gerar um objeto aqui embaixo,
né, é uma composição, né, que vai ter o código e o tipo de pagamento e uma lista de parcelas. As parcelas ele vai pegar também das formas de pagamento do produto. Só para relembrar aqui, não sei se ficou claro. Mas essas informações estão aqui na forma de pagamento do produto, né? Então, além do código e do tipo de pagamento, eu tenho aqui a quantidade de parcelas. Eu posso parcelar em 1 até 20 vezes. Aqui uma descrição, que é preenchido por quem faz esse cadastro, e o percentual de juros da forma de pagamento. Então, dependendo da quantidade de parcelas, você vai ter um percentual X de juros, né? Ou talvez você nem tenha juros, sei lá. E aí o que ele vai fazer aqui é que ele vai montar um agrupamento desse jeito aqui, ó. O DTO original, né, que é parcelamento request, ele tem um list que são as formas de pagamento. Aqui tá nesse cara aqui, ó. E as formas de pagamento vai ter um outro agrupamento aqui que são só os parcelamentos, né? Então, para esse código e tipo de pagamento, eu vou ter essas N parcelas aqui. Em alguns parâmetros eles são de entrada, outros ele vai devolver preenchido para você. E aí, eu criei um teste aqui só para você visualizar o problema. Eu não vou fazer esses testes aqui na hora, eu já deixei tudo pronto para a gente economizar um pouco de tempo aqui. O que eu quero que você veja não é como eu estou escrevendo o teste, mas sim a linha de raciocínio que eu segui. Então aqui eu criei um teste, é uma classe de teste para o use case, e ele vai testar aqui o método calcular. Ah, não, desculpa, ele não vai testar o método calcular. Eu tenho que fazer uma alteração aqui. Quando eu tenho muitos métodos privates, sim é um problema, e aí você não vai conseguir fazer teste. Você pode vir aqui e abrir a sua classe por reflection e fazer a execução. Eu não recomendo que você faça, porque isso vai deixar o seu teste complexo. Se der algum problema na hora de ler a classe, vai dar erro no seu teste e não tem diretamente a ver com o código que você alterou, mas sim com o seu código de teste. Eu tento deixar o mais simples possível. Nesse caso aqui, não é muito recomendado fazer isso, mas eu prefiro abrir mão de deixar ele private e abrir como public para poder testar. Ah, mas não é recomendado. Não é recomendado. Realmente não é. Mas se eu tiver que escolher entre abrir por reflection e abrir como public, eu prefiro abrir como public. E aí eu removo essa complexidade. Ah, mas aí alguém pode vir aqui e consumir seu método. Pode. Mas aí é um problema de modelagem. Não é um problema só do assessor aqui. Esconder o comportamento não melhora a sua modelagem. São opções, né? Aqui eu estou fazendo um trade-off. Entre deixar o seu teste complexo e abrir o contrato da sua classe, a interface, né? É ruim, mas eu prefiro abrir. Beleza? Mas é uma opção minha, tá bom? Você pode escolher do jeito que você quiser aí. Mas eu não recomendo que você fique tornando complexo, não. Vamos buildar aqui para ver. Eu criei 2 testes aqui, que deveria criar request com as formas de pagamento de tipos diferentes e deveria criar request com as formas de pagamento de tipos repetidos. Qual que era o bug? O bug é que quando eu tenho dois códigos de forma de pagamento diferentes, mas com tipo de pagamento igual, que é esse caso aqui, né? Eu tenho aqui AB31A01 e P01A01. Nesses casos aqui eu tinha um problema. O meu request ele era gerado de uma forma errada. Ao invés de agrupar só as formas de pagamento desse código aqui, ele estava agrupando todo mundo que tinha tipo igual. E isso acontecia por causa desse if aqui. É desse for each, né? Não desse if. Então aqui ele está fazendo um group by pela forma de pagamento. E aqui ele está fazendo um where pelo tipo do pagamento. Como o tipo é igual, nos 2 casos, ele vai gerar parcelamento para todo mundo. Mas vamos abrir aqui para você ver. Vamos rodar o teste. Então, qual que é o comportamento esperado, né? Se eu mandar para esse código aqui a forma de pagamento AB31 com 2 parcelas, eu tenho que ter um agrupamento formas de pagamento para AB31 só com 2 parcelas. Né? Então, o que ele vai fazer lá? O primeiro group by, né? Ele vai filtrar isso aqui, vai transformar em 3. Então, formas de pagamento eu vou ter 3, que é esse assert aqui.
né? Na posição 1 vai ter a B31, na 2 vai ter o GA15 e na 3 vai ter o P01. Né? Esse é o primeiro teste. Vamos rodar ele aqui. E aí o teste passou. No segundo teste, eu simulei o bug. Agora que eu levei 3 dias para descobrir, eu já sabia como simular. Né? Para essa forma de pagamento aqui, eu tenho o tipo de pagamento A01 em 4 parcelamentos diferentes. Né? Tem aqui até 4 parcelas. Para o GA15, né, eu gerei um outro código. E aqui para o P01, eu gerei o mesmo código do AB31. E aí vamos ver o que ele deveria fazer. Então, segundo a nossa lógica aqui, ele deveria gerar 3 formas de pagamento, né, pelo group by, o primeiro group by. Ele deveria aqui gerar no GA15, ele deveria ter 3 parcelamentos, que são esses 3 aqui. Para o AB31, ele deveria gerar 4, que são esses daqui. E para o P01, ele deveria gerar só 1. Vamos ver o que o código gera se eu rodar esse teste. E aí deu um erro. Na linha 56. Então, para o tipo de pagamento AB31, ele gerou 5 parcelas, ao invés de gerar 4. Por quê? Ele agrupou essas 4 aqui, mais essa forma de pagamento, por causa do tipo de pagamento. Como eu disse, eu levei 1 minuto para corrigir, e a correção que eu fiz foi simplesmente isso aqui. E agora rodando os testes, os dois passam. E aí ele realmente gerou as 4 parcelas aqui. Então ele fez um assert aqui e o P01 gerou 1. Com isso, o meu problema estava sanado já. Nesse 1 minutinho, é claro que, como eu disse, não foi 1 minuto, porque eu não tinha esse teste montado. Eu estava fazendo teste com debug, né, porque não tinha teste. E consegui achar o problema aqui. Então, entre eu achar o ponto, fazer a correção, voltar e fazer teste, você viu aqui que alterar é até menos de 1 minuto, né? São segundos para corrigir. E aí, para poder fazer o teste, para rodar e ver, né, fazer todas as conferências, o primeiro teste ali em 1 minuto, os outros testes mais uns 9 minutinhos aí. O primeiro teste que eu fiz foi esse aqui que você está vendo. Eu fiz exatamente isso. Eu peguei o código que estava lá, troquei o método para private, de private para public, e criei um teste em cima dele. Se eu tiver que refatorar tudo, veja aqui que são... A gente está falando aqui de pelo menos 300 mais 420 linhas ali, mais ou menos, né? Mais a quantidade de linhas aqui dessa classe mesmo. A gente está falando aí de, sei lá, 450 linhas de código para serem refatoradas. Pô, será que vale a pena? Será que eu devia fazer? Voltou a pergunta. Se eu mandar para produção desse jeito aqui, ó, pelo menos eu resolvi 2 problemas. Eu resolvi o bug e consegui colocar teste também. Mas, em termos de design, ficou ruim. Então, eu optei aqui por fazer uma entrega um pouco melhor e refatorar de novo. Só que em vez de focar em tudo e querer mudar tudo, eu foquei esforço só no problema que eu tinha. E não no problema generalizado aqui. Esse código do parcelamento ele existia em 2 pontos diferentes. Porque tinha nessa classe aqui e tinha o mesmo código com o mesmo bug em outra classe. Então, aproveitando aqui que eu já tinha esse problema, né, de ter que copiar essa correção em 2 pontos diferentes, eu achei melhor refatorar só o ponto que eu precisava. E aí, pelo menos, eu conseguia melhorar um pouquinho o design e remover essa duplicidade. Do jeito que está aqui hoje, essa classe cria tudo. Ela tem um método só que cria o objeto inteiro, o request inteiro.
o que eu fiz foi transferir essa lógica de criação para cada um dos objetos. Então, cada objeto se cria. Né? No caso aqui do forma de pagamento, ele cria uma lista. Mas ele mesmo faz tudo. É aqui a parcela também. Ela não depende de ninguém. Eu ainda tenho um ponto só para fazer a criação do objeto, que nesse caso aqui é o parcelamento request. E ele vai dar um criar. O criar do parcelamento request vai chamar o criar lista do forma pagamento request. E o forma pagamento request vai chamar o parcela request para criar a lista dele também. Então eu transportei essa lógica, separei as responsabilidades. Agora eu tenho códigos menores para testar. Aqui, lembrando que esse teste aqui ele foi focado no problema. Mas se eu tivesse que fazer um teste completo em cima desse método, eu ia gerar aqui bastante combinações de teste. Eu chuto aqui por cima pelo menos umas 20. É muito provável. É um método longo, né, tem bastante coisa aqui, então eu teria que testar bastante possibilidades. Aqui, eu fazendo essa divisão das responsabilidades, cada objeto se cria, ele tem um builder para criar ele mesmo. Isso aqui ajuda também a dividir a carga de teste. Eu tenho códigos menores com testes mais simples também. Então, isso vai ajudar a reduzir a quantidade de bugs. A possibilidade, né, inclusive. Não é nem só que... quanto menor for o código, menos chance de bug ele vai ter. Né? Às vezes as pessoas falam assim, mas eu vou criar uma classe com um método só, com uma linha só. Cara, se você só tem uma linha, qual que é a chance de dar bug nesse método? É baixa, certo? Só porque um método você tem que ter aqui 50, 90 linhas? Não tem nada a ver. Quanto menor for, menos chance de dar bug ela vai ter. Então é melhor. Né? Tira isso da cabeça. Programadores Java tem um pouco mais de direcionamento com isso. Né? O pessoal do .NET, sei lá, aprendeu com VB, que tinha aquelas sub não sei o que gigantescas, né? Function não sei o que gigantesca. E aí acabou aprendendo que é melhor empacotar tudo no mesmo método. Não tem sentido. Faça coisas menores, né? Entregas menores. E aí, criando desse jeito aqui, então, eu consigo dividir os testes. Para cada classe dessa daqui, eu criei uma classe de teste. Então aqui eu tenho parcelamento request test. E aí, já que eu me propus a separar as responsabilidades, eu também criei os outros testes. Mas se não tiver proposta, ele vai gerar uma exception, no reference exception. Ele tem que formatar as datas no formato DD, MM, YYY. Isso aqui é um contrato, né? Se alterar, se alguém achar que não é para mandar nesse formato, vai quebrar a chamada. Então eu estou garantindo a estrutura aqui. Tem vários testes que eu consigo fazer. E isso aqui eu consigo fazer de forma bem simples. Veja que eu não estou fazendo zilhões de testes. Mas eu consigo fazer agora. É mais fácil. Se eu bater o olho aqui no parcelamento request, não tem muito o que fazer aqui. Eu posso testar só isso aqui. Só isso aqui. É bem mais fácil. É muito melhor do que testar isso tudo aqui. Nossa, mas aí eu tenho que mandar esse objeto, eu tenho que mandar isso aqui. Fica mais simples. E aí eu testei toda a estrutura do objeto parcelamento request e depois eu criei um outro teste, uma outra classe de teste aqui, só para as formas de pagamento. E aí aqui, por exemplo, eu já não tenho que passar a proposta, né, o objeto de proposta, eu passo só a lista de formas de pagamento do produto. E aqui eu ainda nem cheguei no bug em si, né, naquele bug que eu tratei. Eu só estou montando aqui a minha lista de formas de pagamento. Estou checando aqui se está agrupando direito, estou checando aqui coisas bem simples. E, por fim, eu tenho aqui o teste do parcela request, e esse cara sim é que tem a correção do bug. Que é mais ou menos aquele mesmo teste que eu fiz lá, né? Esse teste aqui, por exemplo. Deveria criar lista parcela com código forma pagamento informado, que é esse caso aqui. E do AB31 ele só vai me retornar 2. E aí agora eu tenho um set de testes, eu só tinha 2, agora eu tenho 18.
O refactoring foi muito simples. Eu simplesmente peguei o código de um lado, picotei e saí colando nas classes. A classe já existia, a classe de request que ela já existia. Eu só peguei um trecho, colei aqui. Peguei o outro trecho, colei aqui. Foi simples assim. Claro que fazendo adaptações aqui, né, para chamar o criar lista e remontar tudo, mas eu simplesmente peguei o código que estava aqui e copiei e colei. Então eu também optei por, não vou ficar remontando aqui se é melhor fazer de um jeito, melhor fazer de outro. Não vou me estressar com isso, eu simplesmente vou melhorar o design. E o código internamente não é um grande problema, é só um preenchimento de contrato aqui, né? Então foi simples assim. Eu diria aqui que eu gastei, vamos rodar o teste aqui enquanto eu estou falando. Eu posso dizer aqui que eu devo ter gastado em torno de umas 3 ou 4 horas fazendo isso aqui. Entre eu pensar, refletir se eu devia testar ou não, e aí eu fiz esse primeiro teste meia bola aqui, e depois pensar em refatorar para poder remover as duplicidades também. Foi um processo aí que eu demorei mais ou menos umas 4 horas. E aí aqui todos os testes passaram. É uma coisa que custou 4 horas a mais, mas eu tive um ganho aqui. Eu criei teste para uma coisa que não tinha teste, eu consegui melhorar um design que estava bem ruim e a gente ganha mais segurança. Se der algum problema nessa montagem de request de novo, eu já tenho um set de testes lá. Agora, para achar erro, é muito rápido. Então, vale a pena. É um investimento de 4 horas ali que valeu muito a pena. Mas lembra que eu mesmo eu não queria fazer. Eu resisti ali e achei que não tinha necessidade. Às vezes, a gente se prende nisso, né? A gente acha que não dá, mas eu não tenho tempo, mas é difícil, mas e não precisa. Eu te passei aqui várias dicas que você pode aplicar. Foca em resolver seu problema, pensa pequeno. Melhor ter um teste do que não ter nenhum. Veja que a minha linha de raciocínio foi essa. Eu criei um teste, pelo menos. Mas não era o ideal, mas eu tinha teste. Eu abri mão de uma coisa, eu abri o contrato da classe, que eu não recomendo você fazer, mas eu abri mão disso, para pelo menos poder testar. E depois eu cheguei num resultado melhor. Então, a solução final, ela não nasceu pronta, né? Não brotou da minha cabeça isso. Foi uma ideia que eu fui evoluindo. Não, primeiro eu vou testar, aí depois eu vejo se dá para melhorar ou não. Depois que eu tinha o teste rodando, que eu já poderia liberar o código, aí eu resolvi refatorar porque não parecia tão distante. E parecia ser uma solução melhor. Então, todas essas ferramentas que eu te passei aqui, você pode usar aí no seu dia a dia também. Eu esqueci só de citar uma coisa, que eu anotei aqui para não esquecer, o internals visible to. Veja aqui que esses métodos todos, eles são internal. Ou pelo menos aqui do parcela request, form pagamento request. E aqui só o parcelamento request é public. Pensando bem aqui, nem ele precisa ser public, ele poderia ser internal também. Se você não conhece essa palavra-chave aí, o internal ele deixa os métodos visíveis só dentro do próprio assembly. Se você referenciar esse assembly em outro projeto, você não vai conseguir chamar o criar. Você pode chamar a classe parcelamento request, mas não vai conseguir chamar o criar. E quando é internal, a gente tem um problema para fazer teste aqui no projeto de testes. Porque eu estou referenciando o assembly, né? Então não consigo acessar o método. Para você acessar métodos internos, você não precisa fazer refactoring, não precisa fazer reflection. Você pode só incluir uma property aqui dentro do seu projeto, que é esse carinha aqui, ó. Você coloca um assembly attribute internals visible to, que é esse cara aqui, e aí você diz nesse parameter 1, você diz qual é o projeto que pode enxergar os seus internals. Na hora da compilação aqui, ele vai falar que você pode ver. Então, liberar os seus internals para esse assembly especificamente. Eu não recomendo que você faça isso em outros projetos, né? Mas para projeto de teste de unidade,
essa parada aqui ela é bem útil. Bom, era isso que eu queria trazer para você, um pouco aqui da minha experiência de dia a dia mesmo, não só exemplos malucos aqui que eu invento, esse lance de alterar o legado e demorar 3 dias, 5 dias fazendo análise e um dia para corrigir, 1 minuto para corrigir, como foi o meu caso. Eu espero realmente que isso não aconteça muito com você, mas eu sei que infelizmente é uma coisa que acontece muito. Muito mesmo. E às vezes a gente acha que não vale a pena fazer teste, mas vale. Inclusive, se você não tem, dentro da estrutura do seu time ali, você não tem muito contato com a operação, eu recomendo que você se aproxime disso. Que você pegue problemas de produção para resolver, que você veja como seus usuários usam, os problemas que eles enfrentam. E principalmente conversar com o time da operação para ver o quanto eles sofrem. Às vezes você toma uma decisão de curto prazo no seu desenvolvimento e que vai gerar um prejuízo enorme lá na frente. Eu sei que testar é difícil, eu sei que é dolorido, porra, enche o saco. Tem hora que eu mesmo eu fico, caramba, eu tenho que testar de novo, isso aqui vai ser difícil de testar e tal. Mas sempre vale a pena. Para mim, pelo menos, no meu caso, sempre valeu a pena. É muito gratificante você entregar o código com a certeza de que está certo. E não é que assim, mas não dá para ter certeza. Não dá realmente. Mas quantas vezes você não teve essa certeza? Né? Um sentimento seu. Não que vai estar mesmo, né? Mas que você sentiu que terminou. Sabe? Às vezes o usuário pergunta, mas e aí, posso testar? Acho que pode. Mas vai funcionar? Acho que vai. Acabou, acho. Sacou? Quando você testa, se o cara te pergunta, você se sente seguro para dizer, pode testar, tá? Sem bug. Esse sentimento, cara, ele é muito, muito gratificante. Eu queria realmente que todo dev tivesse essa sensação um dia. É até viciante, assim, você não quer mais fazer sem teste, porque você fica, caramba, será que eu devia realmente não testar? Foi o que aconteceu comigo. É por isso que eu gosto de trazer, eu quero tentar trazer, inclusive, outros exemplos do meu dia a dia, ou talvez do dia a dia de outras pessoas aí, para que vocês vejam. Porque isso é real. Não é exemplo de aula, não é exemplo com coisas hipotéticas. Não, são coisas que acontecem na minha vida, na vida de pessoas que eu conheço e que talvez aconteça na sua também. E aí eu quero que você veja para que você entenda que é possível. Não está tão distante assim da sua mão. Não está tão distante assim do seu teclado. Mas está muito distante da sua cabeça. Então você tem que resolver isso primeiro para você, antes de querer resolver isso para a empresa, para os outros. Não adianta você ficar falando que precisa testar, que é legal testar, que é bacana testar, se você mesmo não testa. Vai para o campo, mete a mão lá, começa a fazer. Eu dei várias dicas aqui que eu acho que vão te ajudar. Vai para a prática, para você ver acontecer. O feedback é importante. Então também não adianta eu ficar aqui gastando saliva para te mostrar se você não ver. É bem diferente você ver eu fazendo ou eu falando e você ver, né, no seu dia a dia de verdade. Então se convença disso, tira isso da sua cabeça. Não é que não tem tempo, não é que ninguém tem tempo para nada. Não adianta ficar batendo nessa tecla. Não vai resolver o problema. Bota em prática lá. Deixa um comentário aí se você achou que fez sentido, principalmente se você fez, né, se você botou em prática. E aí a gente se vê na próxima aula. Beleza? Grande abraço.